Cara, neste vídeo aqui eu só queria trocar uma ideia com você a respeito de um tema de extrema importância que é saúde mental na vida do praticante de esportes de combate no geral. Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre esse tema, pois eu não me considero uma pessoa mentalmente estável para ditar aqui ou dar conselhos sobre como se cuidar. Mas talvez algumas das coisas que eu fale aqui sirva para você de alguma maneira. Eu sou um cara que eu não me considero mentalmente estável porque o simples fato da iluminação não estar do jeito que eu gostaria que estivesse já está me incomodando muito, está me deixando um pouco irritado. E nem é sobre a iluminação interna aqui, a iluminação que eu fiz para a gente trocar uma ideia. É sobre a iluminação externa, que eu não tenho controle algum sobre o sol, como o sol vai bater, em que horário vai bater. O sol, a luz do sol está refletindo na parede laranja que tem ali e a cor do vídeo aqui está totalmente diferente do que eu gostaria que chegasse para vocês. E isso me incomoda de uma maneira absurda. Este vídeo aqui vai ser um vídeo um pouco mais intimista, onde a gente só troca uma ideia mesmo. Um vídeo sem edição, um vídeo que talvez tenha alguns pequenos cortes só para deixar um pouco mais fluido. Eu não vou acelerar minha fala, como eu costumo fazer. Para quem me acompanha há um tempo sabe que eu tenho um canal chamado Meu Nome Não É Sony. Lá eu troco uma ideia a respeito de algumas reflexões que eu tenho com relação a como funciona o mundo, né? A minha visão de mundo, alguns temas que eu gostaria muito de falar com algumas pessoas, mas não me sinto confortável a ponto de chegar e trocar uma ideia. Então eu simplesmente gravo um vídeo conversando com pessoas que eu não faço a menor ideia de quem sejam, porque eu me sinto de certa forma aliviado de poder trocar uma ideia, ainda que sejam com pessoas que eu não conheço. É muito louco o poder que a internet tem de influenciar, né, a gente a gravar conteúdos, trocar uma ideia a respeito de alguns temas que a gente não tem coragem de falar com pessoas, inclusive pessoas mais próximas. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é saúde mental na vida do praticante de esporte de combates no geral, especificamente aí o nosso esporte de combate que é o Muay Thai. A gente quando entra na luta, pelo menos uma pessoa que já tem a mentalidade um pouco mais formada, né, já tem ali suas opiniões com relação acerca de vários assuntos, a gente já percebe de imediato que o público da luta, no geral, é um público mais conservador, um público conservador em vários sentidos. Eu não estou falando só em aspecto político, tá? Estou falando em vários outros sentidos. A gente cresce ali, evolui na modalidade em questão com a ideia de que temos que ser bruto, temos que ser casca grossa, a gente não pode demonstrar medo, a gente não pode chorar em público, a gente não pode se emocionar, a gente tem que se comportar de uma maneira específica sempre que estiver ali no tatame. E eu entendo 100% que muitos desses pontos fazem parte ali da regra, das regras de disciplinas ali no tatame, naquela escola que você está praticando a sua modalidade. E eu entendo muito bem isso, tá? Só que é muito louco a gente parar para pensar que um ambiente que a gente procura para se sentir confortável, para evoluir mentalmente, fisicamente, futuramente, quem sabe até competir, se gostar, é um ambiente que poda a gente em algumas questões que nós mesmos não temos tanto controle, né? Questões naturais na vida humana, questões de tipo assim, mano, ah, eu sou um ser humano, então eu tenho emoções, em algum momento eu vou chorar. Em algum momento eu vou demonstrar ali que eu estou sentindo medo, receio de algumas coisas, sabe? E algumas escolas exigem que sejamos casca grossa, mas os caras não sabem muito bem como te transformar em um casca grossa. Os caras tentam já a partir do psicológico, botar na tua cabeça de qualquer maneira que você tem que ser chucro, tem que ser brutão, sabe, o tempo todo. E você não precisa ser isso o tempo todo, mas isso é só uma opinião minha. Você precisa ser isso ali durante a competição, durante alguns momentos específicos no treino, não na sua vida inteira. Só que isso não é só nas modalidades de luta, né? A gente já cresce com essa ideia de que o homem, principalmente, né, principalmente nós homens, cresce com essas questões vindo já de berço ali, de casa mesmo, de que não podemos chorar e de que o mundo é cruel e que a gente tem que ser um homem para o mundo, sabe? Você tem que ser homem, homem não faz isso, homem não faz aquilo, homem é assim, assim, assado.
e a gente vai para o mundo real e descobre que em alguns momentos não é tão interessante você ser brutão, sabe? Você ter um comportamento muito conservador. Só que assim, galera, isso é só a pontinha do iceberg, né? Quando se fala de saúde mental na vida do praticante de esporte de combate, que é o tema que a gente vai abordar mais a fundo a partir de agora. O praticante de esporte de combate que vive a modalidade, né, um atleta de alto rendimento ali, que ele depende daquilo ali para o seu financeiro, ele passa a ter diversos problemas psicológicos por conta de toda essa pressão social no geral, de que lutador é bruto e não pode ter sentimentos, não pode demonstrar as suas emoções. Só que o que pega muito é que ninguém chega na gente e troca uma ideia sobre você precisa fazer um acompanhamento, sabe? Você começa a ganhar luta, você começa a crescer no esporte, os olhares estão todos em você, os holofotes agora são todos seus e você começa a carregar uma carga ali, uma bagagem que, meu, a maioria dos atletas não consegue tancar esse peso, essa sensação de tipo, eu não posso fracassar, sabe? Não é, eu não posso perder. Perder é natural no jogo, a gente entende isso. Só que quando você começa a ganhar, quando você começa a atingir o topo, começa a ter uma carga muito maior e que quando você pensa em perder, você já fica zoado, você já fica mal. O simples fato de pensar em perder. Então você só pensa em ganhar e o que eu tenho que fazer para ganhar. E ainda assim, tudo que você faz, muitas das vezes, não é o suficiente, não é uma garantia de que você vai sair vencedor. E aí quando você perde, cara, é o fim do mundo, sabe? É um luto absurdo. O lutador, ele está sempre ali com um mix de sensações, né? Eu não posso fracassar. A gente vê uma derrota como um fracasso absurdo, assim, como... E a gente fica de luto mesmo, né? A gente fica de luto. Quando perde, você demora para recuperar. Por mais que você volte a treinar, aquela derrota, ela fica marcada ali. É muito dolorido, muito dolorido. E a gente fica com essa pressão, né, quando começa a crescer no mundo da luta, de que eu não posso perder, tem muito patrocínio aí ajudando, muita gente me ajudou a chegar aqui, eu não posso decepcionar essas pessoas, eu não posso... Cara, será que eu vou conseguir viver da luta? Será que eu vou me machucar? Se eu me machucar, como é que eu vou conseguir grana para me manter? São vários fatores que deixam a gente preocupado durante a preparação e isso interfere muito no rendimento do atleta, né? O atleta ele fica muito afetado psicologicamente, seja quando ele está ganhando muitas lutas, ou seja quando ele está perdendo, ele está numa fase ruim, porque o esporte de alto rendimento é isso, velho. Você sempre vai achar o seu em algum momento. Sempre vai ter um cara ali com uma característica que vai ser melhor, ele vai favorecer melhor o jogo dele do que o seu. Em algum momento você vai perder, isso é natural, tá? Não dá para ganhar todos, e é quase impossível você ganhar tudo. E, cara, aí tem vários fatores que acaba fazendo com que a gente fique frustrado, né? Frustrado em vários aspectos da vida, né? Dentro e fora do tatame. É muito louco a gente parar para pensar nessas questões porque muitos atletas eles quebram no meio do caminho por conta de frustrações da vida, seja dentro ou fora do tatame, como eu já mencionei, e a maioria deles não tem acompanhamento. E não é só o fator de não ter acompanhamento, não tem um incentivo muitas vezes de dentro do tatame. O cara vê ali o treinador ou os amigos vê que o cara tá mal, mas não passa uma mensagem, não, como eu posso dizer, não passa um auxílio, ô cara, você tá bem, precisa de alguma coisa, meu, eu tenho uns contatos aqui, você precisa de ajuda, quer conversar com um psicólogo, esse assunto é muito raro. Na equipe onde eu treino, teve um momento que eu estava muito ruim da cabeça, inclusive um momento que eu fiz uma luta muito importante. Eu estava muito ruim da cabeça, não estava bem financeiramente, ainda não estou. Estou quase na mesma diferença que agora tem coisas que não estão no meu controle e eu, mano, só respiro e vou deixando rolar. Mas na época eu estava muito mal, eu estava preocupado com várias coisas importantes assim. E eu fiz uma luta, cara. Eu tava treinando porque eu sou um cara dedicado, mas a minha cabeça estava em um lugar completamente diferente. Subi no ringue e fui nocauteado. Poderia ter acontecido coisa pior, poderia ter acontecido algo muito grave ali, mas é foda porque eu tava passando por alguns problemas e eu não troquei ideia com ninguém.
Então tem isso também. Às vezes não é a galera que tem que perceber, às vezes tem que partir de você procurar ajuda, sabe? Procurar um psicólogo, ajuda profissional, ou trocar uma ideia com alguém que você realmente sabe que é uma pessoa que vai te escutar. Não é aquela pessoa que quando você vai estar falando um assunto muito foda ali, muito pesado, ela vai simplesmente cortar você com outro assunto ou meio que ignorar aquilo que você está falando. Porque é complicado essas questões. Cada dor é uma dor para uma pessoa, sabe? Às vezes, para uma pessoa. Eu sempre uso o exemplo de que para uma pessoa que já nasceu sem um mindinho, por exemplo, ela leva a vida de boa normalmente, mas uma pessoa que sempre teve um mindinho em algum momento da vida, ela perde aquele dedo, para ela é o fim do mundo, sabe? Para ela é, cara, eu não sei mais o que eu vou fazer da vida. E a gente tem que entender, mano, que é uma dor para aquela pessoa, tá ligado? É uma perda para ela. Só que é difícil a gente parar para entender isso. E voltando aqui falando no meio da luta, né? A gente cresce com a ideia de que evolui ali com a ideia de que não pode demonstrar muito, e aí é uma das coisas que pega. Por isso que a gente, quando tá com algum problema, a gente não vai trocar ideia, a gente tenta não demonstrar lá, justamente por isso. Por ser algo de berço, né? Não demonstrar muito as nossas emoções, e por ser algo que a gente aprende ali na luta também, né? Você sendo atleta. Mano, tá todo fudido psicologicamente, fisicamente, mas a gente chega lá e treina, a gente não quer demonstrar. Muitas vezes o professor, que já é um pai para você, né, tá ali lado a lado, ele percebe que você não tá muito bem, tenta trocar uma ideia ou outra, mas a gente fala que tá bem e só segue, só segue. E é foda, cara. Eu me pego pensando muito nisso, é algo que devia ser mais acessível, né? Um acompanhamento tinha que ser algo mais acessível, mas hoje, apesar de ter o SUS, ter ali um acompanhamento pelo SUS, é muito demorado a consulta. Consulta, às vezes você vai marcar uma consulta, é 6 meses, mano. 6 meses para você trocar uma ideia com o psicólogo, sabe? É bem complicado. E a maioria dos atletas são atletas que, mano, não consegue fazer uma grana muito alta, então não dá pra tirar, a gente nem cogita tirar parte da nossa grana pra pagar um psicólogo, pra pagar consultas ali, um acompanhamento. E a gente vai levando. É importante, galera. Sim, eu entendo a importância hoje de trocar uma ideia com o psicólogo ali, é, conversar acerca de alguns problemas. Isso não quer dizer que é uma regra, não quer dizer que vai mudar a sua vida, mas, cara, faz diferença, faz diferença. Sônia, você já foi no psicólogo uma vez? Foi durante esse período aí que eu tava zoado da cabeça em várias questões, deixa eu ver aqui, que, pô, várias questões relacionadas ao esporte, que é o Muay Thai. Eu tava com dúvidas se eu ia querer dar continuidade, já tinha se passado ali 10 anos e eu, pô, comecei a sentir que eu estava no mesmo lugar, apesar de ter sido campeão em vários eventos. E eu tava naquela de tipo relacionamento, pô, preciso dar uma pausa nas competições, dar uma pausa no Muay Thai, focar no relacionamento. Eu tava comecei o apartamento, né? Comecei a morar sozinho no apartamento, então muitas contas, muita informação na mente, eu pensando em procurar trabalho, mas se eu começasse a trabalhar, pegar mais aulas, o meu rendimento no treino ia pro caralho. Eu estava endividado. Cara, minha vida tava tipo um caos do caos. E aí eu comecei a misturar as coisas e eu não sabia pra onde ir, tava me perdendo, né? Cogitei até em abandonar tudo e apertar o foda-se mesmo, sabe? Só que eu continuei treinando ali, aí um dos treinadores, o Monstrão, ele percebeu que eu não tava muito bem, tava com problemas em casa também, um irmão alcoólatra dando problemas pra caramba pra minha mãe ali. E aí um dos meus treinadores, né, o Monstrão, ele tem os contatos e ele me chamou para trocar uma ideia e perguntou se eu queria, né, trocar uma ideia com um psicólogo e tal, que se eu não tivesse me sentindo bem, se quisesse trocar uma ideia para dar um toque nele. Eu não dei um toque nele, eu fiquei naquela de tipo, não, vai melhorar em algum momento, não é possível, mano. E as coisas não melhoravam, sabe? E aí depois eu procurei pelo SUS mesmo, um acompanhamento, assim. Demorou muito para sair, mas aí quando saiu uma oportunidade eu fui uma vez só também. Eu sou um cara que questiona muito, velho, as coisas. Eu questiono muito os métodos, de tudo, o porquê do porquê, sabe? Eu sou esse tipo de gente.
E aí troquei uma ideia com a psicóloga. Na época ela perguntou sobre algumas questões relacionadas ao meu pai, sobre o momento em que eu estava. A maior parte do tempo era só eu falando, né? Sobre eu ser um atleta, sobre o alto rendimento, sobre a pressão de estar no topo, de mostrar resultados, já que tem pessoas investindo, né? Enfim, várias coisas assim. E eu saí realmente com uma sensação de alívio, uma sensação melhor, assim, de ter falado sobre aqueles assuntos que até então eu não falava com ninguém, né? Nem com a pessoa que eu convivo, que é a minha namorada, né? A pessoa que mais sabe sobre mim. É estranho, a gente não consegue falar com pessoas próximas, mas consegue falar com pessoas que a gente não faz ideia de quem sejam. Só que eu notei a importância de ter um acompanhamento. Eu fui uma vez só que eu pensei, cara, eu acho que isso é interessante para uma pessoa que está muito quebrada mentalmente, sabe? Ela ter alguém com quem ela possa conversar sobre vários assuntos que ela não consegue conversar com pessoas próximas, amigos, marido, esposa, enfim. É importante. Acho que é válido a gente procurar ajuda quando tá se sentindo realmente mal, tá sentindo que tem alguma coisa errada. A gente não pode se apegar 100% a essas regras de que temos que ser fortão o tempo todo. Eu sei que para algumas pessoas hoje, quando se fala de depressão, ainda hoje, né, infelizmente, quando se fala de depressão ou qualquer tipo de transtornos psicológicos aí, algumas questões que não, porra, não fazem bem para a saúde da pessoa, muita gente leva como frescura, leva como algo. Ah, mano, você é lutador, pô. Você sai na porrada e tá com. Tá, você tá triste, você não quer treinar hoje, tá desanimado. Pô, você é lutador. E infelizmente muita gente ainda leva isso como besteira. Eu sei que é real isso, né? Acontece. Mas, cara, a gente tem que começar a filtrar mais, tentar ser mais, como eu posso dizer, ter um pouco mais de empatia com relação ao próximo, escutar. Se você é uma pessoa que, mano, tá passando por algum tipo de situação relacionada a isso, tem que procurar ajuda profissional, tem que trocar ideia com aquelas pessoas que são mais próximas, se você se sentir confortável também, porque eu entendo como é foda você. Às vezes a pessoa tá em outra vibe, sabe? Por que eu não trocava ideia com as pessoas que eu conheço, porque às vezes a pessoa tá em outra vibe, mano. A pessoa tá numa vibe mais animada e tal, aí você chega falando que tá com os problemas e tal. Tu passa tua carga emocional, tua energia ali daquele momento pra pessoa que não tem nada a ver. Então eu tinha essa certa cobrança também de não falar. Até hoje eu não é muito raro eu falar sobre como eu me sinto pras pessoas. É muito raro, mano. Eu acho que eu já falei acho que umas 2 vezes como eu me sinto e nem era muito bem como eu me sinto, era como eu estava tipo, em um período X do porquê aconteceu aquilo. E eu falo meio por cima, né? Eu nunca cheguei a falar que, pô, eu tava assim, assim, assado, minha cabeça tava ruim. É muito difícil, cara. E é isso, mano. O vídeo era. Eu começo a falar de uma coisa e saio atropelando tudo. O problema é fazer vídeos assim, mais intimista, trocando uma ideia com você, é que eu saio cortando tudo, né? Eu penso que é uma conversa onde só eu falo, tá ligado? Mas basicamente o vídeo é sobre isso, né? Sobre saúde mental. Se você estiver sentindo, se você estiver em um momento da sua vida complicado, estiver sentindo que você precisa de ajuda, cara, vou deixar um contato aqui, né, que é o 181, que você pode, 181 não, perdão, 188, né, que é o CVV. Você pode entrar ali em contato, trocar uma ideia, que é o Centro de Valorização à Vida. Você troca uma ideia com alguém, eles, pô, conversam com a gente e tal. Se você quiser trocar uma ideia comigo, inclusive, pode me mandar mensagem, velho, no Instagram, a gente troca uma ideia. Eu sou bem de boa com essas questões, eu sou um cara que hoje eu escuto muitas pessoas, sabe? Eu tinha dificuldade de escutar as pessoas, eu sempre fui muito individualista, eu falo muito sobre algumas questões muito pessoal, algumas reflexões minhas. No canal meu nome não é Sony, se você quiser conhecer. E eu sempre tive dificuldade até pra escutar os outros, mano. Na minha cabeça, ó, o problema dos outros é o problema dos outros. Já basta os meus aqui, não quero escutar, não quero trazer essa carga pra mim, sabe? Eu era esse tipo de pessoa. Hoje eu sou um cara mais flexível com relação a várias coisas, assim. A gente vai crescendo, vai amadurecendo, né? Ao mesmo tempo que a gente vai ficando mais triste por conta da realidade da verdadeira, a verdadeira natureza humana aí, né? A gente começa a entender algumas coisas,
vai ficando mais triste, mas a gente vai amadurecendo, né? Entendendo que é do ser humano, velho, a gente ter fases assim. Em vários momentos da vida a gente tem muitas fases, né? E é isso, galera. Obrigadão aí pela sua presença até aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vou voltar sempre aqui neste canal para trocar uma ideia com vocês a respeito do que eu penso também, tal qual eu faço lá no outro canal. Mas aqui vai ser sempre voltado para a nossa modalidade, né? Para o meio do esporte. Enfim, acho que esse vídeo ficou muito longo e se eu conseguir subir ele, vocês vão saber. No mais é isso. Muito obrigado pela sua presença e bora jogar Muay Thai!